André Hernan, imagino que os jornais estão se deliciando com esta campanha do Corinthians, né? Já que a campanha do Corinthians é espetacular. Abriu 7 pontos de vantagem para o São Paulo, segundo colocado. Bom dia. É verdade, Rogério. Muito bom dia para você, bom dia, Telmo, bom dia, Figueiredo. Um abraço para os amigos ligados no Redação Sport TV. Os jornais aqui de São Paulo só falam do Corinthians. E esses números que vocês disseram agora há pouco, a gente complementa, né? O Corinthians são 7 vitórias consecutivas, 9 vitórias. O time está invicto, né? Com 10 partidas, 9 vitórias. E o melhor, a defesa muito bem postada, 6 jogos sem levar gols. Esse Corinthians dá pra gente resumir em uma palavra que é eficiência. Um time muito eficiente, muito bem montado pelo Tite. O Tite que teve o apoio da diretoria, mesmo com a eliminação da Libertadores, continuou seu trabalho e hoje vem mostrando que esse Corinthians é forte na briga pelo título. E o torcedor do Corinthians, otimista, não imaginaria, claro, essa sequência do Corinthians. E tem muito torcedor do Corinthians dizendo, olha, não precisa de Carlitos Tevez não, o Corinthians vai muito bem, obrigado. A gente vai mostrar aqui os jornais. Eu não concordo muito com essa manchete do JT, porque eu acho que tem muito campeonato pela frente, mas o JT Esportes traz aqui na capa, com pinta de campeão, o Liedson aqui uma foto e está dizendo aqui o texto, ó, Corinthians não toma conhecimento do Botafogo no Rio, vence por 2-0 e amplia a vantagem. Esse o JT já colocando uma certa polêmica aí, dizendo que o Corinthians está com pinta de campeão. Quero ouvir depois os comentaristas aí na mesa, na bancada, se concordam ou não. Tá aqui o marca campeão dizendo, ó, mais uma vítima, Liedson, a mesma foto do Liedson. Tá aqui, ó, que o Telmo citou aqui no cantinho, falando de São Paulo rapidamente, o Canhete. Timão da campo ao Botafogo, usa contra-ataque, consegue 7ª vitória seguida e é mais líder do que nunca. Júlio César com um dedo quebrado vira herói. A gente vai falar do Júlio César. O Júlio César que é capa do Diário Lance. E muito curiosa aqui, ó, inquebrável. Essa é a manchete do Diário Lance, usando o lance que aconteceu com o Júlio César aos 44 minutos do segundo tempo. E ele mesmo assim manteve em campo, ficou em campo e ajudou o Corinthians nessa vitória por 2-0. Se a gente puder já rodar os melhores momentos dessa partida, a gente vai ver que o Corinthians, como disse aqui o marca campeão, na base do contra-ataque, né? Porque o Botafogo tem 3 jogadores muito rápidos ali, o Michael Suel, o Elkson, o Caio também, 3 jogadores de muita velocidade. O Corinthians esperou muito bem o Botafogo no campo de defesa e saiu no contra-ataque. A gente está vendo os lances aí. No primeiro tempo, o Botafogo, claro, saiu para a partida, estava jogando em casa, no Rio de Janeiro, claro que é o campo do Botafogo, mas tomou a atitude, foi para cima do Corinthians. A gente vê um lance aí de falta em cima do jogador do Botafogo. Uma arma do Botafogo foi a bola parada, né? A gente está vendo aí agora o gol do Corinthians aí, na base do contra-ataque, o cruzamento muito bom do Fábio Santos, um passe do Jorge Henrique e o gol do Liedson. O Liedson que chega ao 5º gol nesse Brasileirão, tá brigando ali, tá junto com o Ronaldinho Gaúcho e tá atrás também do Montilho. A gente tá vendo lances do segundo tempo, o Corinthians sempre com esse lançamento longo. E na área a gente viu aí uma finalização do Paulinho. No segundo tempo entrou o Alex na equipe do Corinthians, que deu uma movimentação muito boa à equipe. A gente vê aí o Botafogo também na base da bola parada, como eu estava falando, assustando o Corinthians. Esse chute foi espetacular, uma defesa muito boa do Jefferson, que voltou da Copa América, foi o reforço. Essa bola na trave do Botafogo, a conclusão depois do Fábio Ferreira, mas o Bandeira já tinha dado impedimento nesse lance. E aí o gol do Corinthians, né? Essa jogada foi do Emerson, o Emerson Sheik, é uma bola na trave. Ele não teve outra opção senão essa, né? Dizem que ele tentou enfeitar a jogada, mas não, o Jefferson cresceu para cima dele, aí ele deu um toquinho por cima e o Jefferson fez uma grande defesa. Aí o segundo gol do Corinthians, né? Esse garoto chamado Edenilson, nome difícil, hein? Veio da base do Corinthians, deu um chute, o Jefferson defendeu e o Paulinho concluiu. O Paulinho que é um jogador que vem se destacando muito porque ele chega de trás, faz mais ou menos o que o Elias fazia com o Mano Menezes. E o Paulinho fez o segundo gol do Corinthians, vitória inquestionável, atropelou o Botafogo em pleno Rio de Janeiro e esse Corinthians do Tite segue imbatível. Rogério Corrêa. E ainda teve aquele drama, né? O jogo do Corinthians sempre tem um draminha, né? Do Júlio César, né? O Júlio César jogou com o dedo mindinho quebrado nos minutos finais do jogo. A gente tem até imagens do momento da lesão.
Ele teve uma luxação no dedo, imagina ficar até o fim. O Corinthians já tinha feito as substituições possíveis. Olha lá o drama do Júlio César. E foi uma jogada de uma defesa, né? Que parecia muito simples, né? Mas ele colocou a bola para fora e aí já começou, já chamou o departamento médico do Corinthians, todos os jogadores foram lá para cima, enfim. E a gente vê essa imagem que é muito forte, né? O dedo dele praticamente saiu ali, uma imagem assim até muito forte, mas está tudo bem com ele. Foi só uma luxação, não teve fratura. Agora há pouco eu estava acompanhando ali na rede social, no Twitter, e ele acabou de colocar uma mensagem para a torcida do Corinthians dizendo, olha, tá tudo bem, já voltei pro hotel, foi pro hospital, fez um exame de raio-x, só uma luxação, deve estar tudo bem com ele. Já volta com a delegação agora à tarde para São Paulo, Corinthians que treina hoje à tarde. E o Júlio César é um fato muito curioso, né? Além de ter jogado no sacrifício, inclusive na saída de campo ele dizia que foi uma vitória com a cara do Corinthians e que tinha que ficar mesmo em campo, porque esse é o espírito do Corinthians, mas ele sabe que se ele, de repente, ficar 1 ou 2 jogos fora ali, o Renan é um grande goleiro que está no banco de reservas, está fazendo uma sombra para o Júlio César, que merece os parabéns, mostrou mesmo um espírito de guerreiro, como o Corinthians tem sido nesse Brasileirão, né, Rogério? A concorrência é grande e a torcida do Corinthians está animada mesmo aqui, ó. O pessoal falando, Júlio César, isso que é goleiro, Corinthians mais líder do que nunca. E tem também o Cardoso olhando o lado do Botafogo, dizendo que o Botafogo perdeu porque jogou no campo do Vasco. Jogou em São Januário, que o Engenhão está sendo usado pelos jogos militares. Tem a ver? Acho que não, né? O Corinthians jogou uma bela partida, o Botafogo não teve sorte em alguns momentos, né? Especialmente naquelas 2 bolas na trave, o chute do Herrera no primeiro tempo, foi muito bem colocado, passou pelo Júlio César. Aquela coisa, né? Não faz o gol, como nós vimos no Brasil e Paraguai domingo. Aí eu queria falar dessa história do dedo quebrado, que quebrar o dedo mindinho faz parte da profissão do goleiro, né? Há 50 anos atrás, né, se for pesquisar no Globo, a gente irá ver o Manga com os 2 dedos quebrados, defendendo o gol do Botafogo. O Manga tinha os 2 mindinhos totalmente deformados, né? Chegavam a parecer quase uma garra de um caranguejo, assim, né? De tão deformado que eram os dedos. E naquele tempo os goleiros não usavam luvas, né? Ainda tinha aquela época que não tinha substituição, né? Então, se o cara saísse de campo, o time ia ficar com 10, com 9, ó. Não substituía nenhum. E o goleiro? Mas lá pelos anos 70, né? Final dos anos 60, 70, começaram a substituir metade dos anos 60, começaram a substituir um jogador. Era a famosa regra 3, né? Cada jogador no banco podia fazer uma substituição. Hoje em dia, né? Já estão até querendo que se faça mais substituições no futebol. E o Júlio César teve o dia de herói, né? Agora o Renato Figueiredo e Thelma, havia uma expectativa para a estreia do Renato no Botafogo. A gente tem imagens aí do Renato. O Renato que chegou para reforçar o Botafogo, foi reforçado também pela vinda do Jefferson da Copa América. E o Renato teve uma atuação razoável apenas no jogo entre Botafogo e Corinthians. Discreta, segundo os jornais, né? Para quem está chegando, né, também não se espera um espetacular início, né? Alguns lances do Renato durante o jogo e ele teve notas, olha só, no Globo, nota 7, no Marca, nota 6, no Lance, nota 5. Ou seja, no primeiro jogo o Renato não agradou tanto. Mas é bom jogador, tende a acertar, não, Figueiredo? Não, acho muito bom jogador. Mas é uma coisa que está me impressionando mais, esses jogadores que têm vindo de lá de fora para cá, são de veteranos, né? Liedson, pô. Quando ele voltou de Portugal, eu falei, pô, já deve estar no finalzinho, no bagaço. Tá fazendo uma bela campanha pelo Corinthians, Juninho no Vasco, todos os jogadores veteranos, pô, mais de 32 anos, antigamente já vinham para encerrar a carreira. E esses caras estão me surpreendendo bastante. Mas tem voltado gente mais nova também, né? É uma diferença, porque o salário aqui está parecido com o salário da Europa. Né? Muito bom salário. Os clubes começaram a pagar melhor aqui no Brasil, né? Então, em muitos casos, já nem compensa mais ir embora. Ainda mais para quem vai para esses países tipo Ucrânia e Rússia, que os invernos são rigorosíssimos, os jogadores dificilmente se adaptam. Se adaptam, né? Então, tem que pensar 2 vezes já. Olha aqui a capa de esportes do jornal O Globo, onde trabalha aqui o José Figueiredo, um dos participantes de hoje. O líder que se impõe. O Globo é um jornal feito no Rio de Janeiro, mas não dá para fugir do assunto da campanha do Corinthians, né? Porque o Corinthians vem em uma campanha quase perfeita, 9 vitórias e 1 empate
só empatou com o Flamengo. Não dá para ignorar também o cabelo do Fábio Ferreira. O cabelo do Fábio Ferreira dá para destacar Parece aqui. que ele levou um choque, né? Botou o dedo na tomada, tomou um choque e ficou todo arrepiado ali. Né? Aliás, a escolha da foto foi por causa do cabelo, né? Ele está aperfeiçoando esse cabelo. A cada rodada o cabelo fica um pouquinho mais incrementado. Botafogo luta, mas não resiste ao Corinthians.